nós vamos pegar aí o slide que a professora passou aí sobre a parte de humanização, certo? Vamos lá, então, todos estão vendo? Sim. Então, Eu né? tô vendo. Gente, é o seguinte, eu vou querer que vocês falem comigo se falhar, tá? A gravação, a aula, se eu estiver falando e estiver falhando, muitas vezes pode ser a internet, vocês me avisem para a professora voltar a falar novamente, para vocês não perderem aí o fio da linhada, tá bom? Beleza? Ok. Beleza, então. Então, Ok. humanização. O que vocês entendem aí por humanização? Hoje, humanizar significa o quê? É tornar humano, é a pessoa ser humana, ela trabalhar com todo um gesto de bondade, de humildade, de solidariedade, é você cuidar do próximo, cuidar da melhor forma, né? Então, nós temos um conceito aí de humanização. Humanização é o cuidar e o cuidado são indissociáveis. Entende-se por humano a natureza humana. Tem que ter bondade, tem que ter humanidade, tem que ter um sentimento de pensar no próximo, de cuidar, ter aquele carinho, aquele amor, né? Então, isso aí, gente, a gente sabe que muitas vezes a gente cria esse amor pelo paciente muito grande. O convívio quando você tem, o contato, né, que você tem, tanto com o paciente como com a família, né? Você acaba tendo ali, criando um sentimento um sentimento puro, verdadeiro, né? E aí a gente pede que os futuros enfermeiros, enfermeiras aí da área da saúde saibam levar essa humanização para todo o hospital, para todo o ambiente da saúde. A gente sabe que hoje o ambiente hospitalar, ele é um ambiente mais pesado, onde você vê muitas pessoas sofrendo, as pessoas chegam com muita dor, né? Então, a pessoa tem que ser bem recebida, a pessoa ela tem que ser bem encaminhada, né? Bem tratada. Nós temos que ter, nós da área da saúde, a gente tem que ter aquele papel de escutar o paciente, dar um conselho, né? A gente acaba sendo psicólogo, amigo, né? Tem pacientes que na hora da dor querem desabafar, querem falar um pouco da vida deles, e a gente tem que ter todo esse sentimento puro de escutar, né? Que muitas vezes só de escutar você já está fazendo bem para o paciente. E a gente sabe que tem muitos enfermeiros, enfermeiras aí, médicos, né? Que não tá tendo muito esse cuidado, não está tendo essa paciência devida. Então, hoje está faltando muito profissional na área que esteja de coração aberto para essa nova situação que estamos passando hoje. Não só com a Covid, mas hoje com várias coisas que podem acontecer. Um paciente que está com câncer, né? Você vê que toda a família, o paciente, ele está muito debilitado psicologicamente, fisicamente, e nós da área da saúde, a gente tem que acolher aquele paciente da melhor forma, né? Então, a gente precisa hoje mudar esse papel da área da saúde, que é muito importante, né? Ok? Humanizar é a prática do humano, tá? Então, logo, a gente realiza um papel de muita importância na vida desse paciente. Quando a gente trata ele bem, quando a gente escuta o paciente da melhor forma, quando a gente cuida dele com muito carinho, com muito cuidado, a gente percebe que o paciente, ele cria uma afinidade, um amor, um respeito pelo profissional da saúde tão grande que ele acaba, antes de sair do hospital, do tratamento, ele acaba te dando presente, te agradecendo, chorando por aquele sentimento ali que está ocorrendo no momento. Então, isso é muito gratificante, a gente saber que a gente é reconhecido pelos pacientes,
né? Muitas vezes nós não somos reconhecidos na área de trabalho pelo nosso coordenador, pelo dono do hospital, né? Mas a gente sabe que a gente é reconhecido pelo paciente, pelo aquele carinho, aquela atenção que ele dá devida para a gente, né? Então, isso aí que é a humanização. A gente sabe que hoje também existe muitos profissionais que chegam com tanto problema, né? Problema pessoal e descarrega tudo no paciente. E isso é injusto, porque o paciente ele não tem culpa nenhuma dos problemas que a gente carrega. Primeiro que nós sabemos que todos nós temos problemas, né? Quando a gente resolve um problema, aparece outro problema. Então, assim, a gente tem que saber lidar com os nossos problemas. Vocês da área da saúde têm que saber separar, né, gente? O que é aí deixar o problema de casa, na sua casa, e quando você chegar no ambiente hospitalar, você saber que você precisa estar com uma mente boa, com uma áurea boa, né? Para você poder estar atendendo aquele paciente da melhor forma. Né? Então, vocês têm que saber diferenciar aí esses problemas aí, porque com certeza os pacientes vão agradecer. E hoje nós temos pessoas que não sabem resolver seus problemas, não sabem deixar em casa, e quando entra dentro do hospital vem com toda aquela carga negativa, aí acaba tendo desavença com um colega de trabalho, desavença com a coordenação, tratando mal o paciente, que não tem nada a ver nessa história, né? Acaba por falta de equilíbrio emocional, acaba fazendo um procedimento errado, aplicando uma medicação errada, que acaba levando até um paciente à morte. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. O equilíbrio emocional, a gente tem que saber lidar com ele, porque qualquer erro na área da saúde, principalmente vocês, futuros enfermeiros e enfermeiras, qualquer erro que vocês cometerem, são erros gravíssimos que vocês vão levar para a vida toda até pegar um processo, né, e ser afastado. Então, a responsabilidade aí da área de vocês é muito grande, vocês têm que ter muito cuidado. Então, quando eu estava falando aí do desequilíbrio emocional do ser humano, a gente tem que saber lidar com essa situação. Tem pessoas que não sabem lidar com essa situação. Aí a gente tem que tem que ter humildade de procurar um tratamento psicológico ou até um tratamento psiquiátrico, né? A pessoa que tiver com uma depressão, com estágio de depressão elevada, ela tem que ter muito cuidado ali, principalmente vocês, deprimidos, com uma depressão elevada, e cuidar de um paciente que está na beira da morte ali, é muito complicado. Então, vocês têm que saber lidar com isso, viu, gente? Porque o que a professora aqui, na época que eu fui administradora hospitalar, já presenciei, foram coisas muito graves que aconteceram nos hospitais aqui em Brasília. Um dos hospitais que eu trabalhei mesmo, eu tive mesmo técnicas de enfermagem que aplicaram medicação errada no paciente que levou a óbito. Então, isso aí o hospital levou um processo, né? O funcionário, tive que demitir o funcionário também levou processo. Então, assim, é uma situação muito complicada, não é só o funcionário, a equipe toda, ela é envolvida nesse caso. Então, o estágio, a gravidade da situação é tão grande que não é só a pessoa que fica numa situação complicada, não é só aquela pessoa que aplicou a medicação errada. Vem aí o diretor do hospital, a administradora do hospital, vem toda uma bagagem aí de responsabilidade que a gente leva aí nas costas, tá bom? Ambiente hospitalar. Nós sabemos que o ambiente hospitalar é um ambiente muito pesado, aonde os pacientes chegam com certeza sentindo dor, sofrimento, né? E vocês acabam carregando um pouco desse sofrimento. Então, vocês têm que estar com uma estrutura psicológica muito boa para lidar com essa situação, para poder acolher esses pacientes da melhor forma, né? Então, o trabalho de humanização é devido a isso aí, é a pessoa estar bem e ela saber acolher o paciente da melhor forma, tá? O acolhimento é em todos os graus.
tá? É no amoroso, é no respeito, é na dedicação, você tem que passar confiança para o seu paciente, né? Então, é um conjunto aí de fatores que rege aí a melhoria, tá? O que somos? Hoje, nós somos pessoas com problemas, pessoas nervosas, pessoas alegres, pessoas que dormem bem. Muitas vezes, como passamos com problemas, nós não dormimos bem, né? Somos vistos como super-heróis e quando erramos, somos vistos como as piores pessoas. Errou porque não teve atenção, porque é medíocre, porque não estudou, né? Então, assim, hoje a gente tem visões diferenciadas das pessoas. Vocês, futuros enfermeiros e enfermeiras, têm um papel de muita importância, de muita responsabilidade. E qualquer errozinho que vocês cometam, vocês vão ser punidos. Punidos, vão ser mal vistos, vão ser motivo de comentários, né? E não só vocês, como também toda a equipe, né? Que abrange aí o hospital, que abrange a clínica, né? São mal vistos aí. Então, nós seres humanos temos que saber lidar com todas essas frustrações, com todos esses momentos que passamos, para poder ter sabedoria ali no ato do trabalho, na hora ali de estar trabalhando, de estar lidando com pessoas. Quando trabalhamos com pessoas, já é complicado, é muito difícil trabalhar com pessoas. Vocês sabem que cada um pensa diferente, cada um tem uma visão diferente do outro, e o julgamento é muito grande, né, gente? Até Jesus Cristo foi julgado, né? Imagina se a gente também não julga as pessoas. Só que a gente tem que fazer o bem, tem que praticar o bem para não ser punido. Então, esse é um desafio maior na área da saúde, tanto médicos como enfermeiros, como técnicos. Quem trabalha na área hospitalar sabe que não pode cometer erros, que tem que evitar. A gente errar é humano? É. Mas na área da saúde, vocês sabem que errar não pode ser tão humano assim, porque ocasiona aí a vida de uma pessoa, ok? Alguma dúvida até agora? Tudo ok, Tá professora, sim. até agora. Ok, professor. Beleza, então. Continuando aí. Humanização é um processo vivencial que permeia por toda a atividade do local e das pessoas que ali trabalham, dando ao paciente o tratamento que merece como pessoa humana dentro das circunstâncias peculiares em que cada um se encontra no momento de sua internação. Como eu falei para vocês, humanizar é o quê? É tratar bem, é ter respeito, é se dedicar de corpo e alma, tá? Essa é a parte da humanização. Só é possível humanizar partindo de nossa própria humanização. Gente, tem gente que nasce para fazer o bem. Tem gente que já nasce com espíritozinho ruim. Então, a pessoa que tem já um espíritozinho ruim, né, uma pessoa que não é muito caridosa, que não tem um coração bom, você já começa a saber que ela já não serve para estar na área da saúde. Só que tem pessoas que insistem em fazer, em estudar, em querer trabalhar na área da saúde, sabendo que não tem muito pezinho ali com a paciência, né, com a bondade, e acaba que a gente hoje nós temos reflexos muito grandes de profissionais na área da saúde aí que detona com o ambiente hospitalar, né? Então, assim, com certeza cada um de vocês já encontraram aí na vida de vocês um enfermeiro que não tratou bem, um médico que nem olhou para tua cara, um enfermeiro que teve nojo de triscar em você, né? Um técnico de enfermagem que te tirou sangue errado, machucou. Então, assim, nós temos hoje lembranças muito mais ruins de uma pessoa da área da saúde do que lembranças boas. Professor, e por que isso acontece? Porque justo essas pessoas, elas não trabalham com a parte de humanização. São pessoas que se formaram e hoje só pensam em ganhar dinheiro. Não pensam em trabalhar ali com o coração, com a alma. Eles pensam só em ganhar dinheiro.
E eu, como trabalhei há 20 anos aí como administradora hospitalar, eu sei como é, gente. Não é fácil. A gente vivencia pessoas mesmo ali que você vê que bondade é uma palavra que é raro na vida da pessoa. Então, assim, precisamos hoje, assim que eu entrei na FIC, eu sempre converso muito com todos da área da saúde. Pratiquem a humanização, criem amor, dedicação, trabalhem com o coração. Se você não conseguir trabalhar com o coração, pare o que você está fazendo e vá para outra profissão. Porque se continuar para você lá na frente prejudicar outras pessoas, é injusto. E aqui na Terra o que a gente faz, a gente paga. Então hoje precisamos de profissionais mesmo mais amorosos, mais dedicados, né? Que precisam aí que a gente precisa aí desses profissionais que cuidem melhor da gente. É muito importante, né? Aqui em Brasília mesmo, eu não sei se as grandes capitais, gente, é muito complicado. Os profissionais aqui, enfermeiro, fazendo coisas assim tão erradas, sabe? E assim, na cara dura, a gente sabendo que tá fazendo coisa errada e fala que tá certo, que tá certo. E acaba que você não é da área da saúde, eu não sou formada em enfermagem. Como que eu vou chamar a atenção de um enfermeiro, né? Mas hoje eu posso chamar a atenção naquilo que eu conheço. Hoje eu sou uma administradora hospitalar e eu sei dos passos certos de cada profissional. Quando você vai se formar nessa área, você tem que saber qual a função do médico, o que ele tem que fazer, qual a função do enfermeiro, o que ele tem que fazer, o que o técnico de enfermagem tem que fazer. Então, você tem que saber de tudo isso. E se não foi feito, você vai em cima do coordenador ali da equipe. Quando erra, não erra só uma pessoa, erra a equipe toda. Então, a responsabilidade aí é grande. Mas vocês, né, como estão na área, todos sabem muito bem o que querem, eu tenho certeza que vão fazer a diferença, porque eu confio em vocês, certo? Certo. Não escutei certo de todo mundo não, hein? Certo? Certo, professora. Quero ver lá na frente, se eu for no hospital e ver que vocês não estão ali trabalhando daquele jeito, que eu vou puxar a orelha de vocês, hein? Praga. Eita. E sabe que praga de professor é pior do que praga de mãe, hein? Maria. Gente, como podemos nos humanizar? Né? Eu tive um aluno no semestre passado que ele falou assim, professora, como que eu faço para ser uma pessoa melhor? Para eu trabalhar na área melhor? Né? Então, assim, primeiro vocês têm que vocês têm que ser sinceros consigo mesmo. Né? E vocês têm que praticar muito respeito pelo próximo. Quando a gente tem um respeito pelo próximo, a gente consegue ter outras coisas ao redor, né? Se você respeita o próximo do jeito que ele é, diferença de classe social, de cor, né? Se você respeita ele por ser um ser, isso já é muito bom. Isso já é 70% aí de você já estar praticando a humanização. Então, você tem que ser mais inteiro, íntegro, verdadeiro, ser autêntico, né? Ser autêntico, trabalhar em equipe, ter aquela garra, aquela motivação. Reconhecer e aprender com os erros. Gente, como eu falei para vocês, errar, todo mundo erra. Só que você tem que errar e aprender com ele, não errar mais. Agora, se você errar uma, duas, três, aí acaba que na área da saúde você não pode errar muito. Se você errar muito, acaba que você é mandado embora, né? E pode até ocasionar aí a morte de um paciente, tá? Mudar o que pode ser mudado. Então, assim, se você tá vendo uma coisa errada de algum colega de trabalho fazendo alguma coisa errada, você vai lá e ensina. Você vai lá e fala e mostra que você está fazendo o certo, é assim que tem que fazer. Muitas vezes, se a pessoa fala, porque você quer ser mais do que eu, aí você passa isso para o coordenador, para estarem trabalhando da melhor forma, tá? E outra, quando a gente quer ajudar o outro, a gente tem que ter toda uma humildade de falar assim, isso aqui que você está fazendo não tá certo, vamos fazer dessa forma assim, assim, assim. Aí se a outra pessoa falar, não, tá certo, querer debater com você, você não fala mais nada. Aí você tem que passar o caso para o superior. Agora, quando você trabalha em equipe,
né? Onde a equipe está aberta a sugestões, né? Se você tem uma pessoa que é novato na área, né? Ela tem que ter muita humildade, porque ela vai ter o supervisor, o coordenador que vai estar lá em cima, ensinando, e você tem que saber a hora que você está errando e a hora que você está acertando, né? Você tem que saber assimilar essas duas coisas, tá? O autocuidado, gente, lidar com o paciente é ter o extremo cuidado, cuidado de tudo, tá? Vocês têm que ter cuidado ao falar, cuidado a chamar o nome da pessoa. O paciente tem que ser chamado pelo nome completo, nome e sobrenome. Tomem cuidado, vocês não podem ficar falando qualquer coisa. Quando você estiver perto do paciente, vocês têm que saber, ter sabedoria no que falar. Gente, o que eu mais escutei na minha vida foi eu andar nos corredores e escutar o paciente lá quase morrendo, o enfermeiro lá falando que hoje ele vai sair para uma night, vai pegar uma menina. Então, assim, a gente tem que saber colocar, gente, as conversas nas horas certas. Olha, quando você anda no meio do corredor de hospital, você escuta cada coisa que eu falei, meu Deus do céu, onde nós vamos parar? Então, assim, a gente hoje tem que se comover com a situação do paciente. Se o paciente está passando por uma situação complicada, você tem que saber falar o certo e não ficar querendo dar ouvidos para ele e conversar com outro amigo de trabalho, uma conversa que não tem nada a ver. O paciente repara e ele vai falar para o coordenador. Então, vocês têm que ter muito cuidado com isso. E, principalmente, ser feliz. Quando a gente está feliz com o nosso emprego, com o nosso trabalho, com a gente, com o nosso pessoal, a gente consegue espalhar a felicidade ao redor das pessoas que estão com a gente. Então, a gente hoje tem que buscar sempre a felicidade, gente. Ver sempre um pontinho de esperança ali que tudo dá certo. Principalmente na área de vocês. Vocês têm que levar a luz, porque vocês são as estrelas que iluminam os pacientes. Eles olham em você a esperança que muitas vezes não há. Então, todo um cuidado, um carinho que você tem com o paciente ele já se sente tão bem, a recuperação muitas vezes faz a diferença. Ok? Ok. Por que humanizar? Gente, por que humanizar? Tá explicado, né? Quando a gente tem o ato de humanizar, de tratar bem, de levar coisas boas, você consegue ter em troca, você consegue deixar o lugar mais harmonioso, o lugar mais leve. Quando você entra dentro de um hospital que o lugar é mais pesado, tem mais sofrimento, e você entra e leva toda aquela alegria, você leva um carinho, um amor para aqueles pacientes, a vida deles fica mais leve, o ambiente fica mais leve, a equipe fica mais caridosa, trabalha em equipe, fica um momento mais descontraído, mais leve. Então, é importante aí a humanização. Ok? É possível humanizar as pessoas? É possível. Uma palavrinha de autoajuda, de motivação que você leva para um paciente ou para um amigo na área de trabalho, você muda o dia daquela pessoa. Eu trabalhei bastante com palestras motivacionais dentro do ambiente hospitalar. Então, a motivação, aquela palavrinha alegre, companheira do dia a dia, ela muda totalmente, gente, o reflexo do seu companheiro de trabalho, da sua chefe, do diretor do hospital, da administradora hospitalar, do paciente, do familiar que está ali desiludido, descrente da vida do paciente, e você, um pouquinho ali que você leva fé, motivação, você muda já a vida a visão daquele familiar. Então, assim, gente, a responsabilidade, ela é muito grande mesmo na área de vocês. E eu tenho certeza que vocês vão saber fazer da melhor forma. Porque se hoje vocês escolheram esse curso, vocês foram escolhidos também. Então, hoje vocês escolheram porque Deus escolheu vocês para estarem aí já fazendo esse papel. E eu tenho certeza que vocês vão fazer da melhor forma. Como humanizar? Hoje, a gente humaniza o ambiente onde você está, o paciente, a família do paciente e a equipe de trabalho. Levando motivação, uma palavra amiga,
vocês conseguem mudar todo esse papel. Gente, dentro do ambiente, nós precisamos trabalhar na parte de humanização, começando com o quê? Iluminação. Um paciente que está passando muito mal, né, que está sentindo muita dor, se você deixar aquela luz muito forte em cima dele, você pode ter certeza que ele vai sentir mais dor. Então a gente tem que trabalhar com a iluminação natural, diminuir a iluminação para não doer os olhos da pessoa. Quando você coloca uma iluminação, tira um pouco da iluminação do ambiente, o paciente ele começa a se sentir um pouco melhor. Então, a iluminação do ambiente ela é muito importante. Controle de ruídos. Gente, quanto mais ruído, quanto mais barulho se tem dentro de um ambiente onde a pessoa está passando mal, está sentindo dor, ela vai piorar mais ainda. Quando você leva um paciente para um ambiente mais tranquilo, com menos ruído, ele consegue trabalhar o psicológico dele e ele começa a ter sintomas até de melhora. E isso já foi comprovado cientificamente, tá, galera? Ajuste de alarmes. Então, assim, hoje vocês têm que ter todo um tempo certo de medicação, tem que ter uma organização quando cuidar do paciente. A hora que vocês colocarem um soro lá no paciente, vocês têm que ter aquele cuidado que tem que estar indo sempre para ver se o soro está acabando ou não. Várias vezes eu, Jaqueline, andando pelo hospital, tinha que estar fechando o soro lá, porque deixa lá o soro e o sangue do paciente começa a voltar. É uma coisa de doido. Então, assim, isso é desleixo. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Temperatura. Gente, eu já passei tanto frio dentro de um hospital. Eu sei que tem alguns equipamentos, como ressonância magnética, tomografia, que precisa estar em um ambiente de temperatura muito baixa para não danificar. Concordo. Só que tem ambientes que não precisa o ar-condicionado estar tão baixo desse jeito. O paciente sente muito frio e isso é pior. Então, eu mesmo já passei frio demais dentro de hospital. Imagine paciente se não passa. A gente percebe que sim. Um paciente sentindo dor, ele sente muito frio. Diferente de um funcionário que fica correndo para lá e para cá. Vocês, futuramente, vão estar naquela correria de estar para lá e para cá dentro do hospital. Aquilo, eu sei que vocês ficam com muito calor, fica com a temperatura lá em cima, só que o paciente não. Então, vocês têm que ter muito cuidado ali com o paciente, tá? Decoração. Gente, dentro do hospital, a gente tem que ter uma decoração muito leve, a gente sabe disso. E dentro de um hospital tem que ter cores mais claras, né? Não pode ter cor escura, porque pesa muito o ambiente. Então, eu via muitos dos funcionários, né? Colando papel rosa, papel amarelo fluorescente, verde fluorescente, como se diz, no quadro de avisos. E aquilo ali não é muito bom ali para o olhar, né? Aquilo pesa muito, então é bom trabalhar isso aí também, tá? Privacidade durante os procedimentos. Gente, quando vocês futuramente estiverem fazendo procedimento, lidando com o paciente, tem que ter uma privacidade muito grande. A gente não pode fazer aberto para todo mundo ver. A gente tem que saber que dependendo do local do procedimento que você fizer com o paciente, ele sente vergonha. Tem paciente que sente vergonha dos filhos, tem pais que sente vergonha dos filhos, tem filhos que sente vergonha dos pais. Então, assim, a gente tem que ter toda uma precaução nessas horas, tá? Então, a privacidade ali, ela é muito importante. Vocês têm que ter todo esse discernimento de lidar com o paciente nessas horas. Facilitar atividades que possam ser executadas durante a internação. Música, filme, TV, leitura, atividade, manual. No momento da internação, eu fico vendo que muitos pacientes ali ficam dentro de um quarto, o pessoal não tem coragem de ligar uma televisão, colocar uma musiquinha ambiente para ele escutar. Não. O pessoal não tem preocupação com isso. Agora, a família do paciente, quem estiver acompanhando o paciente, muitas vezes tem essa preocupação. E a gente não tem que esperar a família ter essa reação.
vocês profissionais têm que ter essa reação. Tem que ter, fazer com que o paciente esteja da melhor forma possível. Vocês não estão ali só para medicar, não estão ali só para prescrever medicamento, o que tem que fazer, o que não tem. Não, vocês não têm que fazer isso só. Vocês também têm que ter essa parte humana, tá bom? Aquele querer bem, estar bem, deixar o paciente bem naquele momento tão difícil. E desperdício. Galera, como existe desperdício dentro do hospital, na área hospitalar? É desperdício de algodão, é desperdício de catéter, álcool, gente do céu, parece, eu não sei o que é, mas hoje não é tudo bem. Hoje a gente pode falar que o álcool ele tem que ser usado mesmo com muito, tem que ser usado bastante. Mas a gente vê antes da Covid aí que o álcool era uma coisa de doido. O pessoal assim usava de uma forma assim muito exagerada, né? E muitas vezes tinha um hospital que nem álcool tinha e nem usava. Então assim, o desperdício muitas vezes, gente, tem que ser evitado. Porque vocês sabem que materiais, medicamentos aí são muito caros e a gente sabe que ocorre muito desperdício aí de técnicos de enfermagem, né? Nessas áreas aí, alguns enfermeiros também, então a gente precisa trabalhar muito isso aí, ok? Em alguns hospitais já existe uma grande escassez de material e tem alguns profissionais que usam bastante sem necessidade. Exatamente. Gente, na época que eu trabalhava, eu peguei pelas câmeras muitos profissionais, enfermeiros, técnicos, levando luva, levando algodão, até catéter, porque muitos trabalham a domicílio, né? Então, assim, eu via muito pessoal levando coisas mesmo assim do hospital. E era o momento ali de estar chamando a atenção e mostrar nas câmeras, né? Porque muitas vezes a gente coloca câmeras dentro do hospital que o funcionário não percebe que tem, que são aquelas câmeras acopladas. E a gente pega muita coisa acontecendo. Eu não sei se em Redenção tem essas câmeras. Eu acho que as câmeras que tem são aquelas visíveis mesmo que o pessoal percebe que tem uma câmera, né? Mas aqui em Brasília nós temos muitos hospitais que já têm essas câmeras acopladas que o funcionário nem sabe que tem essas câmeras. E acaba que a gente pega muita coisa acontecendo. A gente também não pega só de funcionário, né, galera? A gente pega também até de próprio paciente. Tem paciente mesmo que esconde dentro da sacola algodão, álcool, essas coisas. Então, assim, é muito grande isso. E isso também requer aí Isso é grave, né, gente? Acaba que é um furto, um roubo, né? E isso aí ocorre até demissão. Tive até que demitir funcionário por causa disso. Então, isso aí é muito grave. Tem que se policiar muito aí do que for fazer dentro de um hospital, viu, galera? Que hoje está complicado. Então, essa é a parte do ambiente, a humanização dentro do ambiente, tá? Aí nós vamos agora passar aqui para o paciente. Gente, vocês profissionais têm que saber que hoje a gente não pode falar assim, fulano, aquele ali que está com câncer ali, ó, dá a medicação dele ali. Gente, pelo amor de Deus, isso é antiético demais. Hoje vocês têm que retratar o paciente pelo nome e sobrenome. E vocês não podem retratar pela doença que ele tem. Isso é gravíssimo. Isso dá justa causa e isso dá processo também. Que tem pacientes que têm doenças muito graves e que não quer que outras pessoas saibam. Principalmente quem tem HIV, quem tem AIDS, eles mesmos têm um pouco de vergonha. Então, a gente não pode retratar o paciente por doença, nem por apelido, por afinidade, nada. É o nome completo. E não é só o primeiro nome, não. É o nome e o sobrenome. Tá bom? Tocar no paciente. Gente, hoje nós temos que, quando a gente for ver um paciente, cuidar do paciente, medicar um paciente, a gente tem que tocar com muito carinho, com muito cuidado, né? E não ter nojo, não fazer desfeita com o paciente, né? Hoje nós temos que saber que hoje, para a gente cuidar de um paciente, a gente tem que tocar nele.
Então, assim, tocar é muito importante. Tanto para enfermeiro, como para técnico e como para médico. Hoje nós temos médicos que na consulta, ele só olha para o computador, digita lá o que o paciente tem e nem olha para o paciente. Já manda logo para enfermaria, para ambulatório, é assim, as coisas não são assim. Então, o tocar no paciente é um gesto de respeito e de afinidade que você tem que ter, mostrando para ele que você quer ver o melhor, que você quer saber realmente o que ele tem. Então, hoje, auferir pressão, escutar o coração, ver os olhos, mexer nos olhos para ver como que tá, a língua. Gente, antigamente os médicos, a gente ia numa consulta, o médico mexia na gente de cabo a rabo, era do pé até o fio de cabelo. Hoje o médico não mexe em nada. Vocês já perceberam isso? Eu não sei se isso sou eu, mas eu tenho um irmão que ele é diabético. A última vez que eu fui na consulta, meu irmão passando mal, levei ele, o médico olhou para ele e ficou lá, colocando os dados no computador e não triscou no meu irmão para nada, e meu irmão lá passando mal. E aí foi a hora que Jaqueline aqui, ó, falei mesmo, falei, mas vem cá, você não vai examinar meu irmão? Você não vai ver quanto que tá a pressão, a glicose dele, você não vai ver nada disso? Não, eu vou mandar ele lá para a enfermagem lá. Eu falei, uai, mas o enfermeiro também tem que fazer isso, concordo. Só que você tem que passar por você. Porque eu estou pagando uma consulta de R$ 400, tem que passar por você. E você vai triscar no meu irmão. Ah, mas eu fiz esse homem triscar no meu irmão. Porque olha hoje como nós estamos. O médico nem triscou. Ganhou R$ 400 para nem triscar no meu irmão. Vocês já viram isso? E eu, né, do jeito que eu não sou nem um pouco besta, falo mesmo. Eu já vi, professora, também. Aconteceu comigo. Eu Pois com problema de rins, fui no hospital lá em Redenção. Aí cheguei lá, o médico simplesmente olhou pra mim e perguntou quantos anos eu tinha, quantos metros de altura eu tinha, e falou que meu problema era porque eu tava crescendo muito e minhas articulações estavam doendo. E não te examinou nada, nada. Não. Pois é, tá vendo? Aí, não, nem em mim ele pegou, só falou assim, ó, você vai fazer uma tomografia ali do tórax e vai trazer pra mim. Aí eu paguei R$ 600 na tomografia, ele olhou e disse, não, você não tem nada não, é suas juntas, você não sei o que tá crescendo aí, tá doendo. Eu falei, tá certo, doutor, obrigada. Tá vendo? É desse jeito. E eu vou te falar que cada dia que passa, a gente vai em médicos que tá dessa forma. Mas eu falo mesmo, gente. Eu falo mesmo. Eu falo mesmo, porque se você não falar, eles vão continuar fazendo isso. Eles vão continuar fazendo isso. Por isso que eu falo, hoje nós estamos com profissionais que estão deixando demais a desejar. Demais a desejar. Vamos lá. Opa. Outra coisa também. Ai, calma aí, que eu acho que eu não terminei aqui no paciente. Valorizar a necessidade de expressão e de informação. Gente, a comunicação, ela é muito importante. Lembra que eu falei para vocês que eu adoro me comunicar e eu gosto de o tempo todo estar me comunicando com vocês. Quando ocorre comunicação correta, tirando todas as dúvidas, você não tem dúvida, você não leva a dúvida para frente. Então, quando você está ali com o seu paciente, cuidando do seu paciente, você tem que explicar o que ele perguntar, a dúvida que ele tiver, você tem que esclarecer da melhor forma. Se a família quiser notícias, alguma coisa, você tem que dar essa satisfação. Você não pode omitir nada, você tem que falar, saber falar, né, as coisas certas. E a comunicação ela é muito importante. Ela é importante para você conversar com o paciente, para você conversar na equipe, para você conversar com o coordenador. Então, assim, quanto mais você se comunicar, mais você vai ter uma vida melhor, você vai ter um trabalho melhor e você vai ser reconhecido. Agora, quem não se comunica, o que acontece quando você não se comunica? O paciente vai olhar e vai falar lá para outra pessoa: nossa, aquela enfermeira mal olhou para minha cara. Eu perguntei para ela as coisas, ela só falou sim ou não. Isso aí eu já escutei várias vezes paciente ia lá na minha sala falar mal do enfermeiro, do médico, e eu tinha que me reportar. Eu tinha que correr atrás da informação, puxar pelas câmeras e tinha que ir lá e chamar a atenção. Porque, gente, o paciente sempre tem razão. O paciente, por mais que ele seja chato, ele seja exigente,
ele sempre vai ter razão. É igual a lei do consumidor, certo? O consumidor sempre vai ter razão. Então, é melhor você fazer da melhor forma para você depois não ser criticado e ninguém ter que precisar falar de você. Beleza? Valorizar pequenas atitudes, falas e desejos. Então, assim, valorize cada coisa que o próximo fizer com você. Coisas boas, lógico. E aí você também tem que fazer, como eu falei para vocês, com um gesto que vocês fizerem, o paciente ele vai gostar e ele vai te reconhecer como um profissional de verdade, como um profissional que soube trabalhar direitinho, atencioso, tirou todas as dúvidas e você vai ser elogiado. Vocês pensam que não? Eu não recebia na minha sala só reclamação. Eu recebia muito mais elogios do que reclamação. Então, eu sabia que eu estava com uma equipe boa, porque isso é importante. Beleza? Controle de dor. Gente, a gente sabe que tem pacientes que só na morfina que alivia a dor, né? Então, a gente tem que saber lidar com essas pessoas quando sentem dor. Tá? Então, é um momento muito difícil para o paciente, onde você tem que ter todo um jeito, todo um gingado, um jogo de cintura para lidar naquele momento ali com o paciente, em relação à dor. Não só o sentir dor, mas o sentir dor do familiar, sabendo que o paciente ali já está entre a vida e a morte, né? É um caso que não tem mais cura. Então, a dor do familiar, muitas vezes, é bem maior, por saber que vai perder aquele ente querido. E o momento de estar falando, acolhendo, é muito importante nesse momento, ok? Apoio psicológico e espiritual. Gente, o apoio psicológico, nós temos, todos os hospitais têm um apoio, né? Só que esse apoio psicológico que a gente está falando aqui é um apoio que você, profissional, tem que ter com o paciente. Então, é muito importante esse apoio, galera. Então, vocês têm que ser psicólogos. É igual hoje, eu sou professora no momento, mas hoje eu também, de vez em quando, eu sou psicóloga das minhas alunas, dos alunos que eu tenho, que eles me procuram, me pedem para esclarecer algumas dúvidas e muitas vezes desabafa, falando que está passando por alguma coisa, tal. E eu aconselho, porque por que não? Eu não sou só professora. Eu quero ser amiga, eu quero ajudar também no momento. E outra, quando a gente sente um carinho grande pelo nosso aluno, a gente tem ele como filho. Por que não ajudar? Eu não estou aqui só para passar matéria para vocês e passar nota, pronto, e acabou, não. Eu quero levar vocês como amigos meu a vida toda. Quero saber futuramente como vocês estão, qual a profissão que vocês têm. Eu não apago o número de aluno nenhum. Eu tenho aluno desde a época que eu ministrei aulas de história. Eu tenho alunos hoje que são casados, que têm filho, que têm tudo, que até hoje eu tenho um vínculo de amizade com eles. E quero ter com vocês também. Então, esse apoio psicológico, espiritual, a gente, por que não dá? A gente acolhe, a gente dá conselho, né? Agora, se a pessoa quiser escutar aquilo que você tem para ajudar, beleza. Agora, se não, então não pede ajuda. Mas muitas pessoas pedem ajuda, apoio, porque tem a humildade. E a gente também tem que ter humildade mais ainda de poder ajudar naquele momento. Beleza? Vamos lá. A parte ética, vou falar mais lá na frente, que a gente ainda tem que trabalhar um pouco da parte ética, tá? Do profissional. Mas vou dar uma breve introdução aqui. Ser ético é cometer o certo e não cometer o errado. Você tem que saber o que é certo e o que é errado e você tem que cometer o certo. Beleza? Então, você ser certo ter ética é você sempre fazer o certo. Fazer de tudo para não errar. Tá? E quando eu falo para vocês, eu estou de fora, a gente que está de fora observa muito mais quem está ali no momento. Por exemplo, eu, como administradora hospitalar, eu tenho uma visão muito mais ampla dos meus funcionários. Então, vocês pensam que não, mas dentro de um hospital acontece de tudo. Acontece conversinhas, eu ficava sabendo de todo tipo de fofoca, conversinhas, intrigas um com o outro,
paciente muitas vezes que estava falando mentira para detonar o profissional. Então, assim, tudo acontece. E a gente tem que ter muita sabedoria ali na hora. Então, vocês, futuros aí enfermeiros e enfermeiras, tomem cuidado, porque a área hospitalar é muito complicada. Vocês vão lidar com todo tipo de gente. Vocês vão lidar com pessoas maravilhosas, com pessoas humanas, vocês vão lidar com gente ruim, com gente que vai querer ver sua caveira. Vocês vão lidar com equipe de trabalho, uma equipe boa, como você vai lidar com gente individualista, gente que vai falar mal de você, que vai querer te detonar. Isso aí, gente, não só na área hospitalar. Vocês sabem que a gente, com certeza vocês já passaram por isso, né? Gente que quis detonar vocês, um amigo, uma amiga, alguém da família. Então, assim, tem que ter muito cuidado. Conversinhas no corredor de hospital, gente, é o que mais acontece. A gente escuta muito essas conversinhas, fuxiquinho. Tem que ter muito cuidado. Por isso que você ser ético é você fazer o certo. Fofocar pelos corredores não é ético. Falar mal do paciente. Gente, a gente sabe que tem uns pacientes que dá vontade de matar. A gente sabe que tem pessoas assim. Mas a gente tem que respirar fundo e em nenhum momento falar mal dele. Ao contrário, fazer de tudo para fazer o certo, para ele não depois reclamar de você. Tá? Aqui, esse slide aqui, ele fala aqui que teve uma mulher que estava no hospital internada e que escutou nos corredores uma mulher fofocando, falando de outras coisas. Então, isso aqui é muito chato, que a gente sabe que acontece isso. Tem paciente que reclama porque a outra pessoa não chamou o nome, pelo nome dela. Chamou a fulana que está com câncer. Gente, isso é de acabar com a pessoa, né? Porque é um momento que a pessoa já não está bem e ainda ter que escutar isso. Por isso que eu falo, isso é muito antiético. Não pode, tá? Então, o paciente, ele tem que ser identificado pelo nome e sobrenome, como eu falei para vocês. Vocês têm que tirar todas as dúvidas do paciente, da família também. Tem que ter muita comunicação, muito respeito, tem que praticar o bem, bondade, atender da melhor forma. Se o paciente te chamar 10 vezes à noite, você tem que levantar, você tem que sair lá do momento que você estava lá deitado, repousando, e ir lá atender da melhor forma, porque é o seu trabalho, tá? É o seu trabalho, então vocês têm que fazer isso. Ah, tá. Outra coisa, o diálogo. A gente sabe, como eu falei para vocês, que paciente muitas vezes está com algum problema, o médico não foi muito transparente falando qual era o problema, e o enfermeiro também não quis falar nada, porque o médico não falou, eu também não vou falar nada. Então, acaba que ninguém fala nada, o paciente fica numa situação de desconforto, inseguro, sem saber realmente o que está acontecendo. Então, gente, isso é antiético. Se vocês, enfermeiros e enfermeiras, vê médico cometendo erro, não fiquem calados, porque vocês podem ter certeza que quando vocês ficarem calados perante isso aí, quando vir à tona, a culpa vai vir para quem? Para vocês. Gente, essa hierarquia de médico, enfermeiro e técnico, vocês têm que ter cuidado. Porque o médico, qualquer erro que ele faz, ele vai jogar a culpa em quem? Em vocês. Saibam disso. Eles não assumem erros. Viu? Eles não assumem erros. Então, vocês têm que saber aí, ó, o certo. Tá? Então, vocês têm que ter muito cuidado. Professora, mas o que a senhora está falando está deixando a gente com medo. Gente, eu estou falando vivências de experiências profissionais, tá? Como eu falei para vocês, se vocês estão vendo um médico fazendo coisa errada, vocês não podem ficar calados ali porque ele é superior a você, não. Se você achar que está errado, você comenta com a coordenadora e a coordenadora vai chegar ao diretor, ao administrador do hospital para averiguar essa situação. É muito melhor você não vai fofocar, você não vai falar mal do médico, mas você tem que retratar ao seu superior o que está acontecendo, para caso alguma coisa aconteça, não sobrecarregar vocês,
Hoje, quem de vocês já ouviram falar aí que enfermeiro se deu mal de alguma coisa que aconteceu e médico não? Vocês já ouviram falar sobre isso? Sim. Já? Pois é. Eu tive muitos casos desses que eu vi que médico colocaram muita culpa em enfermeiro. Então, vocês têm que ter muito cuidado com isso, tá? Eu falo assim Por, um ser, porque... por ser um cargo inferior, né? Exatamente. Um cargo inferior, e eu vou falar uma coisa para vocês. A hierarquia dentro de um hospital, que é médico, enfermeiro e técnico, sempre o médico prevalece. Eles acham que eles, né, são superiores, estudaram mais, mas não é assim não, tá? Hoje, quando acontece algum óbito, algum erro, né, a gente procura da onde que veio, a gente sai aí fazendo uma auditoria aí, né, para descobrir o que aconteceu aí, e muitas vezes os casos que eu obtive em minhas mãos veio de erros de médicos colocando culpa em enfermeiro. Por isso que eu falo, tem que ter muito cuidado, vocês têm que se policiar muito quando vocês se formarem, trabalhar aí, tá bom? Beleza? Família. Vamos lá, família. Gente, a família é um momento que ela está passando muito mais por sofrimentos, de saber que o paciente está ali naquele momento. Tanto pode ser algo tranquilo como muito perigoso, muito, né, que está ocorrendo aí até a morte de um paciente. Vocês têm que saber lidar muito bem com a família, saber conversar, acolher da melhor forma, tá? Então, assim, essa parte de organização dentro do hospital vem muito, lógico, que vem da portaria e do momento que é o período ali da visita, né? Do familiar com o paciente, é o momento ali de quem tem que ter a parte de organização ali mais é a enfermagem, é o enfermeiro, é a parte ali dos técnicos. Professora, mas como assim? Por exemplo, na área da visita, a gente sabe muitas vezes que a visita ali pode ser, por exemplo, 1 ou 2 no máximo, né, da visita. E você acaba vendo que vem várias pessoas. Então, ali você já tem que, se você vê uma situação dessas, você tem que abordar. Outra coisa, a gente sabe que os familiares chegam com coisas escondidas para o paciente, né? Comida para os pacientes. Porque comida de hospital não é muito bom. Então, o paciente fica com vontade de comer as coisas e o familiar leva leva coisa escondida. Muitas vezes passa por despercebido pela portaria, né? E mesmo assim, se vocês detectarem, vocês não podem deixar, né? Que vocês sabem que isso pode ser ruim aí para a saúde do paciente, né? Então, assim, tem coisas que vocês têm que satisfazer as necessidades da família, né? Mas tem outras que vocês também têm que ser rigorosos ali, porque qualquer coisa que aconteça, a culpa cai sobre vocês. Beleza? Então, assim, informativo, né, sobre a saúde, o estado do paciente, que a família muitas vezes quer saber, vocês têm que dar toda uma atenção, explicar direitinho para o paciente, né? Essas reuniões com a equipe multidisciplinar é muito importante também, tá? Boletim médico que a enfermagem faz, muita atenção nesses boletins médicos, muito boletim médico errado, que pode aí ocasionar problemas, né? Problemas aí para vocês. Então, tem que ter muito cuidado aí para vocês e também para o hospital e para o paciente. Possíveis barreiras encontradas na relação enfermagem-paciente. Gente, o pessoal acha que não, mas não tem coisa melhor do que quando você vai trabalhar, você ir bem arrumada, né? Lógico que bem arrumada não é você ir igual você vai para uma festa com decote, não. Na área da enfermagem, é tão importante hoje o enfermeiro ou a enfermeira estarem bem vestidos, né? Estarem higienizados, né? Porque, gente, o que eu já vi, principalmente na rede pública, com certeza vocês também, paciente com roupa colorida, por mais que o jaleco fica por cima, roupa suja, sapato sujo,
cabelo todos esvoraçado, né? Mau hálito, mulher com a unha... Primeiro que enfermagem, né? A área da saúde não deveria nem ter profissionais com unha grande. Você vê ainda, por incrível que pareça, você vê pessoa com unha preta, com unha colorida, né? E ainda colocando a unha na boca. Então, assim, gente, a aparência hoje, ela é muito importante. É através da sua aparência que diz muita coisa do quem você é, né? Então, vocês têm que ter muito cuidado aí no momento que vocês forem trabalhar. Eu fico vendo gente mesmo, eu já vi mesmo, dentro de hospital, em Redenção, enfermeiro de rasteirinha. Gente, isso não usa. Nem recepcionista, eu fico vendo aquelas recepcionistas com rasteirinha, andando, rastejando para dentro do hospital, andando para cima e para baixo, arrastando a chinela. Gente do céu, não pode. Dentro de hospital, tem que ter o cabelo amarrado, tem que ter toda uma higiene na área da saúde. E eu vi muito isso dentro aí em Redenção. Hospitais, assim, com profissionais muito largados mesmo. Gente, hoje um sapato sujo, muito sujo, vindo de um enfermeiro, de um técnico, é um absurdo. Você está lidando ali com vidas e outra, você está dentro de um ambiente que qualquer infecçãozinha que ocorrer, então, assim, tem que vir bem vestido, bem preparado, higienizado, né? Que isso é muito importante. Fale em sua identificação com o paciente, como eu falei para vocês têm que identificar corretamente o paciente pelo nome e sobrenome, ter cuidado ali na hora da medicação, tá? Tem que ser o paciente correto, tem que prestar muita atenção com isso. Gente, pronúncia errada. Nossa Senhora, como nós temos pessoas que falam errado, né? Que falam medicação errada, que fala errado, que o paciente até fica assim horrorizado, fica até com medo de ser atendido por aquele profissional. Aquela demonstração que o profissional, quando vai falar com o paciente, com aquela má vontade, tipo assim, né? Gente, pelo amor de Deus, né? Hoje você falar com o paciente, você tem que olhar na cara do paciente, olhar no olho dele, conversar, ser sério, saber falar, articular, pronunciar palavras corretas, não falar palavras difíceis, e sim falar pronúncias que a pessoa entenda. Não adianta você chegar aqui e ficar falando um bando de palavras difíceis, que você vai falar, o que é isso? Não estou entendendo, né? Então você tem que saber articular, conversar. Discussão de problemas pessoais. Meu Deus amado, eu já presenciei como paciente, médico brigando com o enfermeiro na sua frente, chamando atenção assim no maior baixo escalão da face da terra. Gente, isso é um horror. Isso é um horror. Então, o que mais você vê essas coisas, discussão de técnico de enfermagem com enfermeiro, enfermeiro com enfermeiro. Gente, a equipe em si se discutindo mesmo, assim, um querendo ser melhor do que o outro. É complicado. Isso é muito feio. Gente, qualquer coisa que aconteça dessa forma, paciente vai reclamar, paciente com certeza não vai gostar disso. Vai ter até medo de você tá ali cuidando dele, ali ele vai falar, não quero mais, porque isso é um problema muito grande, né? É muita insegurança. Utilização de linguagem rude ou ofensiva. A gente vê aí, né, próprios técnicos de enfermagem, enfermeiro, que não tem paciência com médicos, com pacientes idosos, né, principalmente os idosos aí, e acaba sendo bem rude, né, uma falta de paciência com o paciente muito grande. Não pode ter, tá? Desatenção às necessidades. Gente, a falta de atenção é muito grande, tem que ter cuidado, principalmente quando você lidar com crianças, pacientes pequenos e idosos, né? O que eu já vi paciente cair por descuido de enfermeiro, por descuido de técnico de enfermagem, né? Então, assim, isso é grave, gente, isso é grave. Abandono do paciente em situação estressante ou dolorosa, né? Então, você vê lá paciente gritando de dor, pedindo socorro,
E você vê uma equipe lá sorrindo, falando, ah, esse cara é doido, não, tá exagerando. Gente, isso não se fala, isso é muito antiético, tá? Falha em cumprir promessas feitas. Muitas vezes o profissional ali, tanto médico como enfermeiro, promete ali para o paciente que vai ajudá-lo, que vai diminuir a dor e acaba não diminuindo. Oi, eu tô falando? Gente, opa, posso continuar? Pode. Ah, tá. Pode sim. Então, galera, a falta de descumprimento de promessas, né? Vocês têm que saber hoje que tipo de promessa você deve fazer com o paciente. Então, assim, cuidado com as promessas. Eu vou te curar. Hoje, dependendo da situação, né? Nem médico cura. Então, vocês têm que ter muito cuidado com isso, tá? Eu assisto muito aquele The Do Doctor. Vocês assistem aquela série The Do Doctor? É uma série que trabalha Bem muito, legal. esse emocional, né, do profissional, tanto o médico como o enfermeiro, junto com o paciente, né? E aí a gente vê casos assim, muitas vezes da sensibilidade é tão grande que o profissional, o médico e o enfermeiro promete que o paciente vai sair dessa, tal, e muitas vezes o paciente não sai. Então, tem que ter muito cuidado com essas promessas. Familiar mesmo é complicado, eles são o tipo de cobrar esse tipo de promessa. Por isso que vocês têm que ter aí um cuidado muito grande, viu, galera? Vamos lá. Deixa eu... Ah, tá. Gente, o processo de humanização também, ele envolve o processo da formação profissional. Então, assim, hoje, humanização, ele vem também de todo o quê? Todo um processo aí de estudo, de desenvolvimento, né? Então, hoje a gente, por exemplo, uma pessoa que não tem estudo na área da saúde, ela vai saber muitas vezes humanizar um paciente que está com leucemia? Dependendo da situação, né, gente? Então, assim, hoje a humanização, ela vem de um processo que ocorre, a formação do profissional centrado, equilibrado, sabendo realmente o que o paciente tem, quais são as complicações que eles vão passar. Então, assim, tudo isso tem que ser estudado, né? A humanização, ele requer muito aí o entendimento, né? O estudo da pessoa envolvida no caso, né? Então, assim, não é qualquer pessoa que vai conseguir humanizar um paciente no momento ali de câncer, de um estado já terminal de um paciente. Então, tem que ter muito cuidado aí com isso. Vamos lá. Estou aqui só, o que eu já falei, gente, aqui entra muito aqui esses slides que a professora está passando, tá? Deixa eu fechar aqui. Deixa eu fechar aqui um momentinho. Eu vou abrir outra coisinha aqui para nós. Eu passei esse material aqui também, todos estão vendo? Esse material aqui, Humanização e Cuidado em Saúde. Ele é um material muito bom, tá? Que vai com certeza aí cair também na nossa prova, tá? Então, nos slides ali, a professora passou um pouco ali sobre a introdução da humanização, como lidar com o paciente, com o familiar, com o ambiente, o que é humanizar, né? Os estágios aí do que vocês devem passar. E aí eu vou falar aqui um pouco da ética, um pouco aí do SUS, das responsabilidades das 3 esferas do governo, a promoção de saúde e as políticas e programas nacionais. Isso aqui também entra um pouco aí na parte de humanização, tá? Então, vamos lá. Hospital como lugar de separação e exclusão. Então, a gente sabe que hoje o ambiente hospitalar é um ambiente que é bem difícil de lidar, difícil de trabalhar, porque a gente hoje lidar com todo tipo de pessoas, né?
pobres, ricos, de estado terminal, como pessoas com uma doença mais simples de tratar, né? Que a gente tem que saber lidar com isso aí. Assistência aos pobres. Gente, rico, pobre, negro, índio, o que for, tem que ser tratado igualmente. Independente de status, de cor, tem que ser tratado igualmente. Com muita atenção, com muito acolhimento, tá? Com carinho, com dedicação, certo? Na época, ocorreu algumas epidemias, que foi febre amarela, varíola, aonde muitos profissionais tiveram que trabalhar com esses pacientes, né? E na época, gente, essas epidemias hoje pode considerar que foi uma situação que o ser humano passou por estágios muito difíceis, como hoje. Hoje, quem pega Covid fica com um estado bem complicado, você vê que a estrutura psicológica é bem abalada, né? E isso é abalado tanto por profissionais da área da saúde como pacientes. Então, na época da febre amarela, varíola, teve também um estágio de muita responsabilidade, muito preocupante aí, tanto com pacientes como os profissionais da área da saúde também, tá? Então, antigamente, as pessoas ofereciam atenção, cuidados humanos aos pacientes, acolhimento, atenção, carinho, dedicação. Gente, eu fazendo a minha comparação de quando eu era pequena, quando eu era mais novinha, com hoje, antigamente, eu tenho certeza do que eu estou falando. Os médicos eram mais receptivos, as enfermeiras mais carinhosas, atenciosas com a gente. Era um acolhimento muito bom. Dentro do hospital era um ambiente muito mais leve. Hoje, eu não sei o que aconteceu, mas hoje os profissionais da área da saúde, eu não sei o que está passando na cabeça deles. Que hoje é um individualismo danado, o pessoal não tem importância com o ser humano, né? Não tem dedicação nenhuma, atende por atender, deixa a pessoa bem largada ali, sentindo dor. Então, assim, hoje você vê essa diferença muito grande, antigamente, para os dias atuais. E deveria ser diferente, porque hoje, com a era da tecnologia, o médico tinha que ter muito mais atenção em estar pegando no paciente, né? Dando muito mais atenção, acolhimento, né? Do que antigamente, porque antigamente não tinha tanta tecnologia assim. Antigamente era tudo mais manual. E a gente percebe que não é assim, né? Hoje, a ciência tem muito a oferecer, mas as pessoas não oferecem mais nada além da técnica. É verdade. Olha aí esse desenho. Em 1912, eram médicos, enfermeiros, eram técnicos, tudo em cima do paciente, examinando, palpando o paciente, né? E hoje você vê o quê? Uns aparelhos no paciente, o médico lá mexendo no aparelho. Você não vê outras pessoas ao redor. É só você e o médico bem distante de você. E você ali, ó. Então, essa é a realidade da gente, né? Então, o doente hoje ele passou a ser considerado um instrumento de aprendizagem, estatística, pesquisa. Então, hoje, o ser humano ele só é mais um, ele é um quantitativo, né? Hoje ele não é aquela pessoa que é vista de uma forma diferente. Não, hoje ele é só mais um que a gente tem que tratar, tem que fazer nosso papel, ganhar nosso dinheiro, nosso contra-cheque, pronto, acabou. É assim que é a visão de hoje, né? Então, é bem complicado. Antigamente, qualquer tipo de erro que acontecia era denunciado, o pessoal corria atrás, era punido, era mandado embora. Hoje, a gente vê que tem erros enormes acontecendo e que a fiscalização passa por despercebido, finge que nada está acontecendo. Hoje mesmo, se a gente parar nesses hospitais aí com essa situação da Covid aí, você vai ver hoje o tratamento muito desumano, muito descaso, né? Que antigamente eram denunciados. Hoje é denunciado, mas muitas vezes é empurrado com a barriga, né? A parte da higiene.
né, gente? Antigamente, né, por tudo ser muito mais precário, a higiene não era tão grande. Mas você vê que as pessoas tinham muito mais saúde, as pessoas eram mais felizes. Hoje, né, é uma fiscalização imensa, Anvisa em cima, né, aquela fiscalização, como se diz, aquela responsabilidade enorme em cima de você. E muitas vezes cobra-se tanto e faz pouco, né? Então, assim, a cobrança é maior, mas você vê que é só cobrança. Então, as coisas estão bem complicadas, né? Vamos lá. Aqui eu tô falando, aqui fala um pouco mais de humanização, né? Galera, em 2000 ocorreu uma conferência nacional importantíssima no nosso país, que foi a 11ª Conferência Nacional de Saúde, que foi a questão falando da humanização. Gente, essa conferência foi uma conferência maravilhosa, muito bem vista, foi muito reconhecida no mundo, né? E que mudou muita coisa, mudou muito a visão aí da área hospitalar, da equipe de trabalho, né? Da gestão hospitalar. Foi uma modificação muito grande através aí dessa conferência, né? Então a gente vê que através dessa conferência muita coisa veio à tona, principalmente a humanização, né? Então antigamente a humanização já ocorria, só que as pessoas achavam que não tinha tanta humanização assim. E aí começaram a enfatizar melhor essa humanização. Só que hoje a humanização ela é muito mais enfatizada porque sabe que hoje a humanização, humanizar não está a prioridade do profissional de trabalho, né? Então a humanização ela está mesmo em último plano, que tem que estar em primeiro plano, ela não está. Então através dessa conferência aí muita coisa foi questionada, foi mudada para melhorar aí essa parte de humanização. Essa humanização não só com o paciente, mas com a equipe de trabalho, dentro da área hospitalar, diretor, administrador, funcionários, tá bom? Entrou toda essa bagagem administrativa aí, beleza? Em 1999 a 2002, o Ministério da Saúde propôs ações que foram voltadas para o campo da humanização, como a Carta ao Usuário, em 1999. Essa carta do usuário foi uma carta onde voltava mais do que para o paciente, tá? Era uma carta onde era voltada para os benefícios do paciente, os benefícios do funcionário, o que poderia trazer em prol de melhoria dentro da área de trabalho. Programa Nacional de Avaliação dos Serviços Hospitalares, Programa de Modernização Gerencial de Grandes Estabelecimentos, Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento em 2000, Norma de Atenção Humanizada aos Recém-Nascidos de Baixo Peso, que foi aí o do canguru, né? Calma aí, deixa eu pegar aqui. Foi aí o método canguru. Teve até uma aluna que fez aí o TCC dela com esse método canguru, que foi muito interessante. Programa Centros Colaboradores para a Qualidade de Assistência Hospitalar, Programa de Acreditação Hospitalar. Então, em 1999 a 2002, o Ministério da Saúde propôs várias ações que beneficiou aí a humanização, que foram essas, ok? Em 2003, o Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS, chamado Humaniza SUS. A Política Nacional de Humanização, PNH, foi para transformar a relação entre gestores, trabalhadores e usuários no Sistema Único de Saúde. Galera, esse programa foi um programa muito, muito importante nesse período, tá? Aonde ele quis trabalhar muito aí gestor, usuários, tá? Trabalhadores e usuários. O SUS, por ser um sistema único de saúde, aí foi um sistema aí público, né? Eles trabalharam muito aí com essa gestão entre essa hierarquia, né? Que foi gestores, trabalhadores e usuários. Então, quis trabalhar essa ligação, essa forma de ligar, de trabalhar melhor, né? Aí eu pergunto para vocês, hoje, dentro do SUS,
aí dentro do Sistema Único de Saúde, nós temos hoje aí um trabalho evolutivo, nós temos um trabalho satisfatório? Me respondem, o que vocês acham? Hein? Eu acho que o SUS, ele abrange muita coisa, então, tipo, eu acho que o número de pacientes é muito grande para o Sistema Único de Saúde. Eu acho que por isso que não... Exatamente, Alisson, é isso mesmo. O SUS, ele foi um sistema muito bem feito, né? Muito bem elaborado. Só que a questão foi o quê? No início ele foi muito bem administrado, só que um número grande de pessoas foi muito grande. E acaba que essa transformação, essa relação aí com gestores, trabalhadores e usuários, acabaram aí, como se diz, sendo largados um pouco, né? Então, assim, é muita demanda para um sistema só, né? Na época, o SUS, ele tinha, na época, era poucas pessoas, não tinha tanta gente assim. Hoje, somos milhões, né, de pessoas aí, e o SUS ficou sobrecarregado. Então, hoje, o que que acontece? Hoje há uma má administração no SUS aí. São poucos funcionários, poucos administradores e muitos pacientes. Então, acaba que ficou um pouco bagunçado, mas na sua linha de raciocínio é isso mesmo, ok? A Política Nacional de Humanização se pauta em 3 princípios importantíssimos, tá? Que é a transversalidade, a indissociabilidade e o protagonismo, tá? O que significa isso aí? A transversalidade, reconhecer que as diferentes especialidades e práticas podem conversar, podem se ajudar. A transversalidade, que é o quê? Que é profissional e paciente. Há o quê? Uma troca de informações, há uma ajuda um com o outro, há um trabalho, um transferindo responsabilidades e cuidados, trabalhos para o outro, ok? Indissociabilidade. O que significa? Trabalhadores e usuários devem buscar reconhecer uma gestão de serviço, uma rede de saúde. Então, essa indissociabilidade é o quê? São trabalhadores e usuários tendo que transferir aí trabalhos, né? Reconhecimentos, humanização, um para os outros. Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia, sujeitos coletivos. O que acontece hoje? A gente não lidar só com uma pessoa, hoje a gente lidar com várias pessoas. Então, hoje o trabalho, ele é coletivo. Então, hoje a gente tem que dar muito mais atenção, né, às pessoas, ao coletivo, ao cuidado. Então, o protagonismo hoje da história toda são pacientes, trabalhadores, funcionários, gestores. Então, tem que ter o quê? Uma troca de informação, troca de cuidados um com o outro. Beleza? Vamos lá. O Plano Nacional de Humanização objetiva cuidar do cuidador, a valorização profissional em saúde, equipes, qualificação adequados para a construção. Então, esse programa, gente, foi um programa que ele lhe deu mais com o quê? Cuidar do outro, valorizando tanto o profissional da área da saúde como o paciente. A equipe de trabalho, qualificando os profissionais adequados para construir o que? Um sistema melhor, um programa melhor, né? Então, isso tudo, vocês têm que decorar isso aqui. O Plano Nacional de Humanização, ela veio cuidar do outro, cuidar do cuidador. Você tem que cuidar do paciente. Com isso, tem que ter o reconhecimento do profissional da área da saúde. Ele tem que ser reconhecido e ele tem que ser cuidado e ele tem que ser qualificado. Hoje, se eu tenho uma equipe de enfermagem, para eu querer o melhor dela, eu preciso qualificá-la, dar mais curso, dar mais uma experiência avançada e ser reconhecido. Com isso também eu preciso de ter pacientes e uma qualificação boa para juntar útil ao agradável e conseguir o quê? Fazer dessa equipe a melhor equipe que pode tratar dos melhores pacientes. Um melhor paciente é um paciente melhor cuidado, ok?
Vamos lá. Ok. Oi? Pode Nada não, professor. Respondi que tava ok. Ah, não, tranquilo. Alguma dúvida, gente, até aqui? Vocês estão tão caladinhos? Não, senhora. Não, né? Então tá bom. Gente, sobre a Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão, tem vários propósitos. Contagiar trabalhadores, gestores e usuários do SUS com os princípios das diretrizes de humanização. Fortalecer iniciativas de humanização já existentes e aprimorar melhor essa humanização. Desenvolver tecnologias relacionadas ao compartilhamento das práticas da gestão. Então, com uma boa tecnologia, nós temos aí estudos mais avançados e profissionais mais bem capacitados, ok? Aprimorar, oferecer e divulgar estratégias e metodologias de apoio a mudanças que possam ocorrer. Então, se eu estou qualificando o meu profissional, ele vai ter o quê? Ele vai ter uma conduta melhor e ele vai estar mais preparado para mudanças que possam ocorrer dentro daquele ambiente de trabalho. Beleza? Implementar processos de acompanhamento e avaliação. Então, todo profissional tem que passar por processos de avaliação dentro do ambiente de trabalho. Não pensam que vocês vão se formar, vocês vão trabalhar lá no regional, estou dando um exemplo, e lá no regional vai ficar só trabalhando, pronto e acabou. Não, lá você vai passar por processos de palestras, cursos profissionalizantes, vocês vão passar por avaliações para ver se vocês estão aptos a lidar com cada situação. Então, vocês sempre vão estar em processos de desenvolvimento. Beleza? O Humaniza SUS trabalha com 3 macro-objetivos. Ampliar as ofertas da política nacional e aos conselhos de saúde, priorizando a atenção básica fundamental hospitalar, com ênfase nos hospitais de urgência e universitários. Então, galera, o que acontece aqui? No Humaniza SUS, você tem que ampliar mais ainda essa política nacional, tá? Dando aí um aprimoramento melhor aí nos seus estudos, né? E priorizando aí a atenção básica, fundamental aí que vocês têm que ter dentro do ambiente de trabalho de vocês. Incentivar a inserção da valorização dos trabalhadores e a agenda dos gestores, dos conselhos de saúde e da organização social civil. Então, esse incentivo, ele vem da política, tá? Da onde vocês trabalham, o governador tem que incentivar o profissional da área de trabalho. Incentivar não é só dando um melhor salário, é dando uma qualidade de vida, uma qualidade de trabalho melhor. Gente, hoje, os profissionais da área da saúde estão tendo uma qualidade de vida com essa pandemia? O que vocês acham? Não, Acho não. que não muito, né? Vocês não estão reparando que hoje os profissionais estão trabalhando num estágio de estresse total? São poucos profissionais para muitos pacientes infectados. Tem profissionais que passam meses sem ver a família, dormindo em hospital. Vocês acham que eles estão tendo hoje uma qualidade de vida no ambiente hospitalar? Então, Não. eles estão trabalhando sob pressão mesmo. Mas hoje eles estão nessa situação por quê? Por falta de profissionais na área e muitas vezes também, gente, por solidariedade com o próximo. Hoje nós estamos vendo aí muitos profissionais na área da saúde agarrando a causa para ajudar a população. Não é nem hoje o governo, o Brasil hoje com a parte financeira, ela está muito precária, porque hoje ela não está tendo condição de encontrar profissionais ali para trabalhar naquela demanda de paciente. Então, muitas vezes tem médicos e enfermeiros que estão trabalhando plantão, fazendo plantão dia e noite aí para ajudar mesmo. Você vê aí a parte de humanização muito aflorada nesse período de pandemia. Divulgar a Política Nacional de Humanização e ampliar os processos de formação e produção do conhecimento, como eu falei para vocês. Vocês têm que passar sempre, porque vocês têm que passar por cursos, né? Profissionalizando mais ainda, né? Porque um profissional mais estudado, mais observado, ele com certeza vai obter êxito lá na frente,
Ok? Vamos lá. Gente, a Política Nacional de Humanização busca, na prática, resultados como redução de filas e o tempo de espera. Isso acontece hoje? O que vocês acham? Hoje tem redução de filas nos hospitais e o tempo de espera hoje está sendo mínima? Tem um aumento e um tempo de espera maior. Exatamente. Então, hoje a gente sabe que essa redução não teve, né? Atendimento acolhedor e resolutivo baseado em critérios de risco. Hoje nós temos um atendimento acolhedor? Na maioria das vezes, não. Implantação de modelo de atenção com responsabilização do vínculo. Garantia dos direitos dos usuários. Hoje, os pacientes estão tendo alguma garantia dos seus direitos dentro do hospital? Não, não está tendo suas garantias, né? Por lei não está tendo suas garantias. Hoje está tendo um atendimento de qualidade? Hoje está tendo um tratamento igualitário? Igualitário? Não, a gente sabe que hoje não está tendo. Valorização do trabalho na saúde. Hoje, com essa pandemia, até que nós estamos reconhecendo bastante. Nós, brasileiros, estamos, né, tendo o reconhecimento do profissional. Também o mundo também, né, estão observando aí a equipe na área da saúde aí, né, mandando ver. Então, os parabéns, aplaudindo tudo. Mas aí eu falo para vocês, essa valorização que o governo deveria ter com esses profissionais, ele está fazendo por onde? Não, porque o salário do pessoal continua o mesmo. Gestão participativa nos serviços. A gestão participativa, onde tem a participação das pessoas de fora nos serviços, está ocorrendo isso? A gestão, a administração, o governo em si, ela está ajudando nos serviços na área da saúde? O governo acha que colocando tanto de dinheiro ali para alguns hospitais está ajudando em alguma coisa? Não. Aonde que tem que trabalhar na parte da gestão? Organização, né? Qualidade no atendimento, né? A falta de material e de medicamentos é um absurdo. Isso é falta de má administração, de planejamento. Por mais que nós estamos passando por uma pandemia, tudo bem. Hoje não tem condições de você ter um planejamento, porque ocorreu tudo sem a gente saber que ia acontecer tudo isso, né? Mas até agora nós não temos planejamento nenhum. Quando não se tem planejamento, tudo fica desorganizado. Por isso que o SUS hoje ele está bem mal visto e cada dia que passa está pior, né? Essa partezinha aqui ela é importante, que eu falei para vocês que eu quero falar, sobre ética, moral e bioética. Isso aqui é uma concepção do projeto de produção em saúde, aonde isso aqui é importante para o enfermeiro, tá? Por quê? Ética refere-se ao que é certo e que é errado, como eu falei para vocês. Vocês sabem o que é certo, então vocês têm que fazer o certo. Não inventam de não fazer nem meio termo, porque tudo que fizer ao meio termo também ainda é considerado errado. Certo? Moral. Refere-se às regras de conduta, já instituídas de acordo com valores e costumes já existentes. Então, hoje, nós sabemos, hoje, na nossa Constituição, que a saúde é direito de todos e dever do Estado. A gente sabe disso. Isso aí é uma lei onde requer aí a moralidade de cada pessoa. E aí, através desses valores e costumes aí que nós temos, a moral hoje, ela está sendo percebida, ela está sendo valorizada. Bioética. Bioética, o que significa? Ética da vida. O termo de origem grega bios, vida, e ética, costume, valores, determina uma sociedade em algum momento histórico. Objetiva alcançar, assegurar a integridade dos seres humanos, defendendo o princípio da humanidade. Então, gente, essa bioética aqui, ela é muito importante, porque através do que os funcionários, as pessoas, né, da área da saúde fizer em prol da vida, ela vai ser alcançada. Então, hoje você ter uma integridade com os seres humanos, hoje você fazer a coisa certa, valorizar a vida, o ser humano, o que ele está passando, aí é muito importante.
Nós temos ainda aí, ó, a responsabilidade das 3 esferas do governo. Gente, quem são as 3 esferas do governo aí? Nós podemos falar que é o executivo, o judiciário e o legislativo, certo? Mas nós temos os princípios doutrinários que entram, que regem essas 3 esferas do nosso governo aí, tá? E essas 3 esferas do nosso governo, na parte executiva, entra aí o quê? A federação, o município e a federação, os estados, a federação e os municípios. Princípios doutrinários: universalidade, direito à saúde de todos os brasileiros. Como eu falei para vocês, o brasileiro, ele tem direito à saúde, independente de raça, de cor, de etnia, de status. Beleza? Integralidade, assistência integral ao indivíduo em seus níveis de atenção. Então, assistência integral, hoje, um paciente está tendo uma assistência integral dentro de um hospital público? Não, ele não tem. Ele está tendo uma assistência parcial, ou menos parcial ainda. Não está tendo integral, certo? Por quê? Faltam médicos, faltam materiais, faltam medicamentos, então faltam enfermeiros, faltam tanta coisa, então acaba que a assistência que ele tem, ele quase não tem. Equidade, tratar os desiguais com desigualdade a fim de alcançar a igualdade. Gente, a equidade é o quê? Igualdade a todos. Todos têm que ser tratados iguais. Como eu falei para vocês, independente de raça, cor, etnia, o que for. Todo mundo tem que tratar igual, beleza? No artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, gratuitamente, tá? Então, assim, o ser humano, ele tem o direito à saúde, ao tratamento, a ser atendido da melhor forma, ter seus materiais, seus medicamentos, tudo. Ele é universal, tá? No artigo 198 da Constituição, fala aí das ações dos serviços públicos, tá? Que nós temos aí a descentralização, com direção de cada esfera. O que é a descentralização? São as esferas do governo, judiciário, executivo e legislativo. São os 3. Então, eles são descentralizados. Por que descentralizados? Cada um segue um ritmo diferente, tá? Cada um tem seus princípios ativos diferenciados, tá? Cada um tem sua parte que tem que fazer diferente. Eles trabalham juntos, um dependendo da aprovação do outro, mas em outras áreas diferentes. Por isso que fala descentralizada, tá? Atendimento integral, com prioridade. Então, o atendimento na saúde tem que ser integral. Integral é o quê? Completo. O paciente, ele entrou com problemas cardíacos, ele tem que ele tem que passar com o cardiologista, lá ele tem que fazer todos os exames que o cardiologista pedir, ele tem que ser atendido, tem que ser observado, tratado da melhor forma até receber alta, até o final do tratamento. E participação da comunidade. Gente, nós brasileiros temos que ter participação em tudo que acontece. Hoje nós temos que votar para ter uma participação, e se estiver acontecendo alguma coisa errada no SUS, a gente tem que falar. Como eu sei que hoje nós, seres humanos, nós brasileiros falamos o que está errado, o que está certo. Então a gente tem que ter participação ativa em tudo, tá? Aqui, ó, as 3 esferas do governo. Ministério da Saúde, Conselheiro Nacional de Saúde, Comissão Intergestores Tripartite. Esse aqui, ó, refere-se ao quê? À esfera federal. Na esfera federal, nós temos o Ministério da Saúde, que é a cúpula maioritária, né? De grande importância. Depois, na pirâmide, no meio, nós temos o Conselho Nacional de Saúde, e embaixo nós temos a Comissão Intergestores Tripartite, 3, do Judiciário, Executivo e Legislativo, tá? No estadual, Secretaria de Estado de Saúde, Conselheiro Estadual de Saúde e a Comissão Intergestores Tripartite, que aqui entra o que? Esse bipartite,
Essa comissão estadual, ele vai entrar o quê? Federal e estadual. A tripartite, ela entra federal, estadual, municipal, e o estadual entra só o federal e estadual. E o municipal? Nós temos aí, ó, a Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde, que no caso aí, Redenção é um município, então nós temos a Secretaria Municipal de Saúde, né, e o Conselho Municipal de Saúde. Tudo isso aí, gente, são divisões para melhor o quê? Se organizar, implementar aí na área da saúde, tá? Então, nós temos aí uma pirâmide, é porque eu não tenho um quadro aqui agora para eu mostrar para vocês como que faz a divisão, mas pensem aí, nós temos uma pirâmide onde nós temos as esferas hierárquicas. Então, nós temos lá em cima o Ministério da Saúde, certo? O Ministério da Saúde é o ministério aí que trabalha com toda a organização, planejamento, de tudo da área da saúde, tá? E aí, depois nós temos aí a Secretaria do Estado de Saúde, que o Ministério da Saúde, tudo que ele passa de organização de planejamento, ele tem que passar para a Secretaria de Estado de Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde tem que passar para o município, tá? Então, assim, você vê que estão em ordens crescentes aqui, ó, nesse desenho, porque o federal, né, nós temos aí o federal, quem é hoje quem comanda aí o Brasil, nós temos o presidente, que faz parte aí do Poder Executivo, o representante maior do Poder Executivo, né? Nós temos no Legislativo aí a Câmara, e nós temos no Judiciário o Senado. Então, são as cúpulas mais importantes aí. Hoje o presidente manda em tudo? Não. Ele tem o quê? Ele tem que precisar do quê? Tudo que ele fizer, ele precisa da aprovação do Senado e da Câmara. Por isso que é tripartite. Ele precisa das 3 esferas. Tá? Então, no jogo de cintura aí dessas 3 esferas do governo na área da saúde, nós temos o Ministério da Saúde, tá? Depois a Secretaria do Estado de Saúde, que é na parte estadual, e municipal, a Secretaria Municipal de Saúde. Beleza? Alguma dúvida nessas 3 esferas do governo, galera? Ou quer que eu explique melhor? Não, professor. Tá ok? Não. Tá ok. Beleza. Qualquer coisa, me chame no privado também, tá? Se surgir, caso surgir. Aqui, ó. Na esfera federal, apoio logístico e de atuação estratégica, que consolidam sistemas estaduais e proporcionam ao SUS maior eficiência na qualidade. Na esfera estadual, exerce a gestão do SUS em âmbito estadual, né? No caso, na promoção e condições de incentivar o poder municipal na gestão e atenção à saúde. E na esfera municipal, nós temos, exerce a gestão das ações e serviços de saúde oferecidos aos territórios. Beleza? Vamos lá. E nós vamos falar um pouquinho aqui da promoção da saúde. Tá acabando, tá, galera? Que a aula é grande um pouco, mas prefiro ver tudo com vocês aí. A promoção de saúde. A promoção da saúde é o processo de capacitação da comunidade de atuar na melhoria da sua qualidade de vida e saúde, incluindo participação no controle desse processo. Em 1986, em Ottawa, no Canadá, foi realizada a Conferência Internacional sobre a Promoção de Saúde, onde obteve 5 amplos campos de ação: implementação da política pública saudável, criação dos ambientes saudáveis, capacitação da comunidade, desenvolvimento de habilidades individuais e coletivos e reorientação de serviço de saúde. A carta afirma que são recursos indispensáveis para ter paz, renda, habitação, educação, alimentação adequada, ambiente saudável. Então, a promoção da saúde aqui nada mais é do que uma promoção aonde eles fazem o quê? Que todo servidor público, né, todo profissional da área da saúde, não só servidor público, como também que trabalha em rede particular também, ela tendo paz, renda, habitação, uma educação, uma alimentação adequada, ambiente saudável, recursos sustentáveis, significa que ela tem o quê? Uma promoção, ela tem uma vida, uma qualidade de vida boa. E ela, com certeza, ela está aprimorando isso aí. A promoção da saúde é o resultado de um conjunto um conjunto de fatores sociais, econômicos, políticos e culturais,
coletivos que se combinam de forma particular em cada sociedade, resultando em sociedades menos saudáveis. Então, assim, quando nós temos aí uma economia devastada, política desestruturada, culturas, pessoas desestabilizadas, nós temos aí uma sociedade menos saudável. Tá? Então, a promoção da saúde, ela quer promover o quê? A qualidade de vida, o bem-estar das pessoas, dos profissionais da área de trabalho, dos pacientes, tá bom? Então, ela visa aí o quê? Uma vida saudável, um ambiente agradável, recursos sustentáveis. Deixa eu ver aqui. A Política Nacional de Promoção, aprovada em 30 de março de 2006, dá diretrizes que apontam estratégias no SUS, primária, secundária, terciária e alguns hospitais quaternária. E o que significa isso? A primária, essa primária, ela significa o quê? Quando nós temos aí quando o SUS tem aí um planejamento correto, onde nós temos material, medicamentos, equipamentos modernos, né? Nós temos aí uma situação primária, onde o SUS está equilibrado. Secundária, onde nós temos aí equipamentos faltando, onde nós temos aí recursos aí que não tem aí no SUS, né? Terciária é que a gente está precisando, que a gente está faltando coisas demais na rede, né, no Sistema Único de Saúde, e que a gente acaba tendo que pedir emprestado ou tendo que comprar. E alguns hospitais quaternários, tem hospital aí que não tem equipamento nenhum para lidar com a situação. Por exemplo, hoje na Covid, que eu saiba, é só aí no regional que tem o aparelho respiratório, não é isso? O Santa Mônica, o São Vicente, esses hospitais particulares não têm respirador. Só o regional, não é isso, galera? Ou estou enganada? Alguém me responde? Professora, fala de Professora, novo aí. eu acho que no Santa Mônica tem, porque teve um pai do amigo meu que ficou entubado lá. Então, eu acho que para ser entubado com o Covid precisa do respirador, não? Sim, com certeza. Então lá tem, né? Porque em maio, quando eu estava em maio, eu fiquei sabendo por um médico que só tinha respiradores no hospital regional. Então, eles devem ter, né, como se diz, eles devem ter solicitado aí, comprado mais respiradores aí, né, nesse momento. Porque já imaginou só 2 ou 3 ou 4 respiradores só? É muito pouco para uma população aí de 90 a 100 mil habitantes, né? Então, professora, eu acho que só tem no regional 10 respiradores. né? Gente, 10, e aqueles respiradores que o governador comprou, nenhum mesmo funcionou? Não. Nossa, meu Deus amado. Pois é. Esses respiradores era para distribuir aí nos municípios do Pará, né? Que estavam mais precisando. Acabou que foi uma situação complicada. Ficou mais complicada ainda, porque se não funcionou, aí a população ficou numa situação pior, né? Vamos lá, então. Deixa eu falar aqui que eu devo falar. Vou finalizar aqui com vocês sobre as políticas e programas nacionais. Gente, nós temos vários programas que ocorreram aí durante aí esses anos aí de 1990 para cá, né? Que foram programas que beneficiaram aí a melhoria aí da saúde, né? O Provad foi um programa que teve mais médicos aí, né? Onde eles tiveram mais médicos para trabalhar aí no cuidado aí com os pacientes diretamente aí, com as desigualdades, né? Então, esses mais médicos levaram aí médicos em lugares com menos condição financeira
para levar mais saúde e atendimento para pessoas mais carentes, certo? Nós tivemos também essa academia de saúde, né, que foi em abril de 2011, que ocorreu aí essa atividade física que contribuiu aí mais para a promoção da saúde da população, né, onde ocorreram aí um programa onde estimulou aí os espaços públicos para fazer atividade física. Foi um programa do governo aí, que foi bem interessante também. Saúde da família, né, que teve aí o objetivo de atuar na manutenção da saúde e prevenção de doenças, alterando assim o modelo da saúde. Criado em 1993, o programa já atende 103 milhões de pessoas. Mais médicos foram aqueles onde o governo, aí na época do Lula, né, contratou mais médicos, que foram médicos até de fora do Brasil, vieram cubanos, né, veio médicos de outros países aí, trabalhar aqui no Brasil para melhorar na atenção básica aí da população. Melhor em Casa, que foi lançado em 8 de novembro de 2011, teve aí o atendimento domiciliar, melhorou aí no atendimento, onde médicos iam na casa de alguns pacientes, né, que estavam impossibilitados pacientes que não poderiam estar andando, que era cadeirante, que eram acamados. Teve farmácia popular, que hoje, né, nós temos aí medicamentos que são entregues para a população aí de graça, quem é diabético e hipertensos. Cartão Nacional de Saúde, que é o nosso cartãozinho do SUS, que agiliza aí em toda a organização do planejamento aí do SUS. Pronto atendimento, que são as UPAs 24 horas que nós temos nas capitais, aqui em Brasília, em cada cidade satélite tem uma UPA, né, onde qualquer paciente, quando passar mal, alguma coisa assim, o primeiro atendimento vai na UPA, que facilita, agiliza mais. São unidades básicas aí, onde já ajuda aí no atendimento de emergência, tamanho de urgência aí. Nós temos o Humaniza SUS, né, que foi estratégias construídas por gestores, trabalhadores e usuários para qualificar melhor a atenção no SUS. E a Política Nacional de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, que levou aí a alimentação saudável, né, para hospitais, escolas. Doação de órgãos, que teve aí, né, a conscientização da população na doação desses órgãos, onde teve polêmica também, que teve hospitais aí que andaram matando pacientes idosos, né, e pacientes novos, assim, que achava que não ia melhorar para poder pegar órgão e vender, que teve esse tráfico também, né, em Brasília principalmente. O SAMU, que é a prestação de socorro popular em caso de urgência, né, para ser um atendimento móvel de urgência para ajudar aí muitas vidas. Controle do câncer, onde teve aí todo um controle do câncer de mama e câncer de útero, né, no atendimento para as mulheres. E QualiSUS, um projeto que foi instituído na estratégia da organização da rede de saúde. O objetivo é contribuir no âmbito do SUS para a qualificação e atenção à gestão no desenvolvimento tecnológico. Esse Qualifica SUS é para qualificar melhor os profissionais, com isso também no aprimoramento da tecnologia, que hoje ajuda muito aí na área da saúde, certo? Controle do tabagismo, que é também chamado aí de INCA, que o Ministério da Saúde foi o responsável para coordenar e executar o programa de controle de tabagismo no Brasil e evitar o câncer de pulmão que estava ocorrendo muito. E o Banco de Leite Humano, né? Foi uma rede brasileira aí que foi criada em 1998 pelo Ministério da Saúde e pela Fiocruz, com o objetivo de promover a expansão qualitativa e quantitativa do leite materno no banco para ajudar outras crianças. E por hoje é isso, galera. Então, nossa aula foi grande, foi extensa, mas a professora falou um pouco aí da humanização e falamos aí um pouco dos programas, da ética, da moral, né? Desses programinhas aí da saúde, um pouco do SUS.
Foi só uma introdução pouca aí do SUS mesmo, tá? E nós vamos ver muito ainda do SUS aí durante as nossas aulas aí, ok? Alguma dúvida, meu povo? Não dormiram ainda não, né? Não, senhora. Não, senhora. Não. Se estiver dormindo aí, vocês estão no sal, hein? Se eu perguntar coisa, vocês estão no sal aí, viu? Não vai. Já Galerinha, estamos. galerinha, calma aí, deixa eu